A independência do Brasil marca o início de uma nova era. A jovem nação agora precisava constituir suas próprias estruturas e se estabelecer como a única monarquia na América Latina. O maior território a se tornar independente na história seria um obstáculo enorme para a soberania da coroa. Demoravam-se semanas e meses para notícias e pessoas cruzarem os nossos pampas, sertões e florestas. Essas dificuldades fizeram com que lideranças locais, sejam elas políticas, militares ou religiosas, tivessem por vezes mais autoridade do que a distante capital do império. Essa delicada relação de poder será o plano de fundo de muitos conflitos enfrentados pelo Exército e pela Marinha do Brasil nas décadas seguintes. Os conflitos nas nações vizinhas também eram motivo de preocupação para os construtores do império. A instabilidade dessas repúblicas, onde golpes e revoltas militares eram uma ameaça constante, fez com que a coroa deixasse os militares brasileiros em segundo plano, dissolvendo boa parte de seu efetivo. Mas para enfrentar um grande inimigo, o exército precisaria ser reformulado. Inspirada pelo espírito napoleônico, a pequena nação do Paraguai será o palco da maior guerra já travada no continente americano. Uma vez reformulado e poderoso, o exército já não podia mais ser dissolvido. Uma série de questões levará à queda da monarquia, e serão militares os líderes dessa revolução. O bando de ideias novas havia chegado no Brasil. No coração e na mente de uma elite militar, crescia uma ideia que vai tutelar a política brasileira por quase um século. Imbuídos pelo espírito do seu tempo, o exército fará o Brasil encontrar seu destino pela espada. Lembrada como o berço da colonização no Brasil, o Nordeste foi palco caloroso de conflitos militares e políticos que marcaram a cultura e a identidade brasileira. Seu valor está presente em sua luta contra sua geografia desafiadora e na valentia de seu povo, forte em suas tradições. A oscilação climática dos sertões, para Euclides da Cunha, é presente com a mesma intensidade nos seus diferentes estados.
todos à mercê da sua manifestação mais incisiva, definida numa palavra que é o terror máximo dos rudes patrícios que por ali se agitam: a seca. É nesse solo árido que germinarão as sementes de movimentos enraizados pelo orgulho de sua história, e que para o autor e militar refletem por sua vez novos regimes, novas exigências biológicas. Em 1823, Pernambuco vivia um período de intenso descontentamento com o poder centralizado do imperador, onde liberais renomados desde a Revolução Pernambucana de 6 anos antes, como Frei Caneca, discutiam a possibilidade de conquistar a autonomia provincial para atender às ignoradas demandas locais por meio de um novo movimento republicano, a Confederação do Equador. Pernambuco sempre teve um amor próprio muito alto, porque eles expulsaram os holandeses. E isso alimentou muito os Leões do Norte, alimentou muito o amor próprio deles. E quando a transferência da corte para o Rio de Janeiro, eles chegaram à conclusão que para eles a situação tinha ficado a mesma. Antes eles sustentavam Lisboa, agora sustentam o Rio de Janeiro. Para eles não fazia diferença nenhuma isso, eram tão espoliados quanto. E isso vai criar, vai ser um substrato original da Revolução de 1817. Mas esse mal-estar continuou fermentando. E ele vai voltar em 24. A Confederação do Equador, ela foi uma reação ali no contexto de 200 anos atrás, né? 1824, quando você tem alguns questionamentos quanto à centralidade da figura de Dom Pedro, a centralidade do Rio de Janeiro e a Constituição que estava vindo a vigorar. A gente vê, por exemplo, que em Pernambuco, né, ela foi reprovada, tá? Em várias cidades e vilas, e a gente sabe que o Frei Caneca pessoalmente redigiu algo contra ela. No Nordeste, havia o seminário de Olinda, que formava uma elite de padres muito intelectuais. E o Frei Caneca é um desses. Então ele escreve dizendo que aquilo lá era um ato de arbitrariedade, porque o Pedro não tinha o poder de fazer. A Revolução de 1824 vai ser fruto, e eles vão declarar que é fruto do ato autoritário do Dom Pedro, tendo dissolvido a Assembleia Constituinte. O Dom Pedro sente que não podia também correr o risco de perder o que hoje a gente chama de Nordeste, né? Mas aquelas províncias, né, entre as quais aí a gente sabe que está o próprio Pernambuco. Então, aquela coligação de províncias, ela viria então a se revoltar para dar a si mesma, aí sim, uma constituição, uma outra constituição que eles viriam a se formar, e uma república. Foi organizada imediatamente uma tropa para combatê-la. Essa tropa é submetida ao comando do brigadeiro Francisco Lima e Silva, pai do futuro Duque de Caxias. Ele vai, tem um combate, vence. Mas ele chega à conclusão, já durante as guerras e as tratativas posteriores, de que o ideal seria botar panos quentes. Assim como o Dom João havia feito, que o Pedro fizesse a mesma coisa. E o Dom Pedro fica indignado. O Dom Pedro estava indignado e estava querendo que aquela lá fosse banhada em sangue. E que todos os cabecilhas da insurreição fossem justiçados, fossem mortos. E o Lima e Silva, ele adia, porque ele acha que seria uma péssima política. Porque isso ele venceu, mas ia fermentar revoluções no futuro. O brigadeiro Lima e Silva tentou não cumprir, não fazer tribunais militares e cooptar essas pessoas de volta ao Brasil. Pedro insistiu, e tanto que se você olhar a diferença de data de quando foram derrotados, a Confederação do Equador foi derrotado, e quando vai ser justiçado o Frei Caneca, é um prazo de tempo muito grande. E ele só vai ser justiçado por insistência do Pedro. E isso justamente quando o Dom Pedro I, como é que ele vai convencer o Lima e Silva a justiçar? Quando ele nomeia um outro brigadeiro para substituí-lo. Mas daí o Lima e Silva havia ganho a guerra e outro ia ganhar os louros. Daí tem aquele fato de que não encontra ninguém que queira enforcar o Frei Caneca, então ele é fuzilado. O fato é que quando Lima e Silva volta para o Rio de Janeiro, ele se volta muito acabrunhado e muito desgostoso com a forma com que o Pedro exigiu que fosse banhado em sangue ao fim da revolta. E vai criar uma ruptura muito grande entre o exército e a figura do primeiro imperador.
Então isso já vai fazendo com que ele perdesse paulatinamente parte do exército. A monarquia não era tão fechada, digamos, o encaixe com o exército sempre foi um pouco dificultoso. A harmonia entre as forças militares e a coroa foi definida na Carta Magna do Império em 6 artigos. A Constituição de 1824 obrigava todos os brasileiros a pegarem em armas para sustentar a soberania contra inimigos externos ou internos. Além disso, a força militar seria essencialmente obediente, não podendo se reunir sem que seja autorizado, e que sua utilização seria feita somente pela conveniência do Poder Executivo, auxiliado pelos ministros da Guerra e da Marinha. O Exército Brasileiro ficou arregimentado em 2 linhas. A primeira era composta pelos praças e oficiais, que recebiam soldo e eram treinados formalmente na Real Academia Militar. A segunda linha contava com milícias e ordenanças locais que tinham poder de polícia nessas regiões. Seguindo o modelo britânico, o exército permanente teria um efetivo reduzido, mas poderia rapidamente se expandir com a incorporação de tropas da segunda linha em caso de guerra. Em 1825, a primeira linha, concentrada no Rio de Janeiro e algumas capitais, contava com aproximadamente 15 mil homens, enquanto a segunda linha tinha um número similar de milicianos e civis armados dispersados pelas diferentes províncias. Após a vitória contra a Confederação do Equador, seria outra região extrema do país em que um desacordo militar traria conflitos. O território onde hoje é o Uruguai sempre foi disputado. Primeiro entre portugueses e espanhóis, e depois por brasileiros e argentinos. Em 22 de janeiro de 1680, as forças portuguesas iniciaram o estabelecimento da colônia do Santíssimo Sacramento na margem oposta à capital argentina. O local seria invadido pelos espanhóis diversas vezes e depois reconquistada pelos portugueses outras diversas vezes ao longo dos séculos 17, 18 e 19, até ser incorporado ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves por Dom João VI em 1821. Palco de 4 grandes guerras da história do Brasil, a região havia se tornado um centro econômico intenso, sendo habitado tanto por brasileiros quanto por descendentes de espanhóis dos países vizinhos. O recente domínio brasileiro não assegurava a total soberania sobre aquele território. Quando o Brasil ficou independente, existiam dramas, situações que não estavam bem esclarecidas. Uma delas é, afinal, e colônia de Sacramento, pertence a quem? Aos homens locais, com política própria, à Argentina, ao Brasil. A colônia do Sacramento não foi fundada por espanhóis, foi fundada por portugueses em 1680. Ali sempre foi um foco de tensão entre Portugal e a Espanha. Quem que é o Uruguai? De Portugal ou da Espanha? De Portugal ou da Espanha? Ficou essa tensão e tinha esse marco como a colônia do Sacramento. Quando aconteceu as guerras napoleônicas e a Espanha ficou aliada com a França, Portugal achou ruim, obviamente, e em resposta a isso, o Dom João VI mandou invadir a Cisplatina e ocupou aquela área, colocou um militar lá, o Lecor, para manter a paz na região. Acabou. Cisplatina é brasileira. Cisplatina enviou, inclusive, deputados para a Assembleia Constituinte aqui no Brasil, que foi dissolvido pelo Dom Pedro I. Acabou. Cisplatina é brasileira. Só que tem um problema, né? A Cisplatina era brasileira ou portuguesa há pouco tempo, né? A maioria lá era de gente que falava espanhol. Então, complicado. Então, lá ficou um pessoal que falava português, tinha interesse em ficar aliados com o Brasil, e outro grupo dividido em 2 ramos. Um que queria a união com as Repúblicas Unidas, que é a Argentina hoje, e um outro grupo que queria independência. Mas o grupo que queria independência do hoje o Uruguai e a união com a Argentina eram contra o Brasil e por isso se uniram. No fim, o Brasil perdeu algumas batalhas importantes, resolveu negociar a paz, e aí o Brasil acabou saindo perdendo, né, do território, mas pelo menos impediu que a Argentina anexasse o território. O Brasil perdeu, claro, mas não perdeu, podia ter perdido mais. Podia ter perdido mais em 2 sentidos. Primeiro, o Uruguai ter se unido à Argentina, e aí seria uma pressão muito forte no sul do Brasil,
E o segundo, poderia ter perdido acesso aos rios, né? Ao Rio Paraguai, por exemplo. E ele soube negociar, o governo brasileiro soube negociar a paz, colocando uma condição de que todos os rios ali internos seriam rios internacionais, ou seja, o Brasil poderia continuar navegando até Corumbá. O Brasil perde a Guerra da Cisplatina. O Brasil, naquele momento, até para legitimar a sua independência, se endividou. Precisou sim de um respaldo, por exemplo, inglês. Precisou sim negociar com Portugal meios de compensação. Então era um período, tudo isso se conjuga. A derrota na Guerra da Cisplatina acirrou os ânimos políticos no Império. A economia havia sofrido com os custos da guerra. A alta dos impostos, dos preços das mercadorias e dos aluguéis geravam insatisfação na população, especialmente no Rio de Janeiro. A falência do primeiro Banco do Brasil afundava ainda mais o país em dívidas. A imagem do próprio imperador sofria desgaste. De um lado, sua vida privada, com a traição e morte da sua primeira esposa, não agradava à elite conservadora. De outro, havia uma desconfiança em relação aos interesses portugueses de Pedro. Desde a morte de seu pai, o monarca se envolveu decisivamente na sucessão do trono em Portugal, o que preocupava os brasileiros. Muitas notícias falsas acusavam Pedro de conspirar para reunificar os países. Os jornais, único veículo de notícias da época, criticavam autoridades e o próprio imperador por suas ingerências políticas que priorizavam Portugal. Na província paulista, o jornalista Líbero Badaró, chefe do jornal O Observador Constitucional, um dos principais críticos do governo, foi assassinado por militares. A morte causou grande comoção e a impunidade com os executores fez com que as suspeitas recaíssem em Pedro. Alguns meses depois, no dia 11 de março de 1831, a Noite das Garrafadas foi um conflito iniciado por portugueses que apoiavam Pedro e a reunificação dos reinos. Se estendendo por 3 dias, o atrito na capital do Império acirrou ainda mais os ânimos contra o imperador. Esse sentimento se intensifica quando o monarca dissolve o Ministério dos Brasileiros no dia 5 de abril daquele ano, substituindo por novos membros, sendo 2 deles portugueses. Revoltada, a população queria mudanças drásticas. Uma revolução estava a caminho. E isso vai terminar quando, na Revolução de 7 de abril de 1831. Em 1831, o comandante da tropa do Rio de Janeiro era o mesmo Lima Silva. Ele, de certa forma, vai comandar a insurreição, vai tornar a insurreição militar, civil e militar também, e que vai acabar levando o Pedro a abdicar do trono. Uma parcela desse exército vai responsabilizar o imperador por não conseguir extrair do parlamento recursos suficientes para eles vencerem a batalha, ao passo que os parlamentares vão dizer que está sugando recurso demais para uma guerra que acaba sendo frustrada. Então ali já se gera uma insatisfação entre os militares com o imperador, que essa elite política vai aproveitar para gerar uma pressão em cima dele, e isso vai levar àquele movimento que leva à abdicação. A gente percebe que ele perde o exército. Então é uma espécie de golpe militar, sabe? O imperador, em desconexão com o exército, perde a mão e percebe: isso aqui vai dar muito sangue. Dom Pedro I, que era amado pela população, mas entrou em confronto com outros poderes, a elite política e mesmo com os militares. Em 1831, os militares, no mês de abril, se amotinaram no Campo de Santana e já não queriam mais acatar as ordens de Dom Pedro. Então, o imperador sem exército, um governante sem exército, ele não pode governar, ele não tem como dar conta de governar. E diante dessa situação, a saída que ele encontra é a abdicação. Então, é possível também vincular o Exército Nacional nessa sua forma germinal como um agente que colaborou para a, por que não, queda de Pedro I. Usando do direito que a Constituição me concede,
declaro que hei muito voluntariamente abdicado na pessoa de meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara. Boa Vista, 7 de abril de 1831. Pedro. Retornando à sua terra natal, o libertador do Brasil travou uma guerra contra seu irmão pela sucessão do trono português. Entrincheirado com seus homens, Pedro deu tiros de canhão, socorreu feridos e avançou sob fogo inimigo, derrotando Dom Miguel e garantindo o reinado de sua filha. Mas o esforço cobraria seu preço. Enfermo com tuberculose desde a guerra, ele se retira para o palácio de Queluz, onde permanece de cama. Em uma emocionada carta aberta ao povo brasileiro, ditada poucas horas antes de sua morte, o primeiro imperador do Brasil clamou para que a escravidão fosse abolida no país. A escravidão é um mal, é um atentado contra os direitos e a dignidade da espécie humana. Mas as suas consequências são menos danosas aos que padecem o cativeiro do que à nação, cuja legislação admite a escravatura. É um câncer que devora sua moralidade. Mas Pedro também alertou o povo sobre seus erros e deu conselhos sobre como lidar com seus militares. Também por este lado, minha administração errou completamente. Depositei a minha confiança na tropa. Para sustentar numeroso exército, eu dizimei a população e esgotei as riquezas do Brasil. E por fim de contas, a tropa deu no meu trono a última pancada. Conforme a Constituição, o novo imperador não poderia assumir o cargo até completar 18 anos e previa a criação de uma regência que governaria o império até que a maioridade fosse alcançada. Para garantir a sua legitimidade, os regentes terão que medir forças com o exército para governar o país. Primeira regência trina provisória, depois regência trina permanente. E um dos regentes trinos é justamente o Francisco Lima e Silva. Ele vai ser membro das duas regências e vai montar o ministério, e o ministro da Justiça da regência vai ser o Padre Feijó. E o Padre Feijó vai conseguir, de certa forma, dissolver vários batalhões do exército, quase que dissolver o exército brasileiro, para impedir, porque ele chegou à conclusão que se deixasse o exército ia se tornar um fator político muito relevante, como era na América do Sul como um todo. Então, para evitar aquela sucessão de golpes de generais contra de marechal, contra brigadeiro, contra seja lá o que for, então ele optou pela dissolução do exército. E com isso ele conseguiu o apoio, inclusive, de Francisco Lima e Silva. Daí ele acabou sendo convencido e aceitou essa dissolução. Mas isso vai fazer, de certa forma, enfraquecer o país. Não é dissolvido 100%, mas vai ser diminuído muito o efetivo. Tanto que nós vamos ter um fenômeno interessante, que nós vamos ter vários oficiais sem tropa. Então vai ser criado no Rio de Janeiro o Batalhão dos Oficiais. Então é um batalhão de soldados, só que todos os membros eram oficiais, não tinha soldado. Que vai ser comandado, inclusive, pelo futuro Duque de Caxias, que era um desses oficiais que ficou sem soldado. Você vê como foi a dissolução grande. E ao mesmo tempo, como precisava ter uma garantia, né, necessário ter um corpo armado para garantir a ordem, ele vai criar a Guarda Nacional. A Guarda Nacional vai ser criada, que vai ser essas milícias armadas, e vai ser entregue, digamos assim, ao Brasil inteiro, de forma geral, aos fazendeiros. Que era uma tentativa de institucionalizar um pouco essa história de proteções próprias, milícias, a depender do caso, de dar um título, uma roupagem institucional para aqueles homens que talvez, filhos de um determinado senhor, estabeleciam ali quase que uma liderança de uma série de capangas. Então venha, vou trazê-lo para a burocracia e você agora é um membro da Guarda Nacional. Então você traz, institucionaliza esse processo, que foi uma ação assertiva. Intelectualmente, para a conjuntura do tempo, ela foi certa. Temia-se que o exército fizesse alguns, principalmente do Nordeste, temiam-se uma volta do Brasil para Portugal, né, que tinha muitos portugueses morando em Recife, muitos portugueses em Salvador. Eles temiam uma aliança do exército do Brasil com esses portugueses, com Portugal, e voltar. Então, a Guarda Nacional tem essa virtude de equilibrar, de um lado, equilibrar a Guarda Nacional, de um outro com o Exército. Então, o Exército não vai poder fazer tudo que ele quer, porque tem a Guarda Nacional. E foi uma forma também de afastar o Exército do jogo político, consolidar o poder civil.
vamos ter vários militares na política. O próprio Duque de Caxias vai ser primeiro-ministro muitas vezes, mas eles entram como políticos e não como militares. Não é um militar na política, é um político, também é militar. Então vai ser basicamente isso. Então a Guarda Nacional vai ser um elemento muito importante na consolidação da ordem do Brasil e do poder civil, e para evitar também aquelas tentações que nós vamos ver os nossos vizinhos platinos todos caírem, de generais presidentes. A gente nota que na monarquia o exército era fortalecido episodicamente, mas justamente porque ele era, digamos assim, desmontado depois de seu uso. Olha só, Dom Pedro então fortalece um exército para a Guerra da Independência, para a Guerra da Cisplatina e para a Confederação do Equador. Depois ele quer desmontar, o que pega mal naturalmente. E sem contar que a Constituição de 24 não favorecia em nada o exército, né? Não tinha nada de poder moderador para o exército, não tinha nada de lei ou garantia de lei e ordem, e não tinha nada de intervenção caso os poderes... Não, isso aí era questão do imperador. O exército obedeceria ao imperador. Então tinha essa questão, o exército era montado e desmontado. E aí o que acontece é que a gente vê, já no contexto das rebeliões, uma necessidade de fortalecê-lo de novo. O período de regência que se segue à abdicação de Pedro I significa uma oportunidade para os caudilhos brasileiros. Significa uma oportunidade para esses líderes de regiões distantes, remotas do território brasileiro, de incitarem insurreições para se tornarem nações próprias, independentes. Quando é instalada a regência, explodem no Brasil revoltas por todo lado. Havia um medo de que o Brasil se fragmentasse, de que ideias estranhas às ideias da monarquia ganhassem corpo, e de fato a cobrança de impostos teve um reflexo muito direto no governo regencial. Os impostos subiram e isso agita a população mais pobre e começam a eclodir diversos movimentos contrários às atitudes do governo regencial. Então, é um ponto em que o território brasileiro correu um sério risco de ser desmembrado, visto que a regência não gozava, não tinha uma representatividade, uma legitimidade aos olhos dessas pessoas. E lembrando que a situação do Brasil como uma jovem nação, como a maior nação independente da história, você não tem automaticamente a identificação de todas essas pessoas como brasileiros. Eles não se sentem brasileiros. Não mudou a cabeça deles da noite para o dia. Então isso colabora para que esses movimentos tenham muita adesão. No Rio Grande do Sul, em 1835, vai explodir a maior revolta regencial e a que durou mais, que foi a Revolução Farroupilha ou a Guerra dos Farrapos, e que chega a proclamar a República do Rio Grande. A província do Rio Grande se chamava Província de São Pedro do Rio Grande, e então ela se torna a República Rio-Grandense. Vários líderes militares, dentre eles se destaca a figura de Bento Gonçalves, vão beber das ideias iluministas, as ideias liberais, vão compor uma Constituição e separar o Rio Grande do Sul do restante do Brasil. Mas o problema é que um território, para ter o seu reconhecimento como país, ele precisaria ter o reconhecimento de ao menos 3 nações, dentre elas a nação da qual eles haviam se separado. E o governo regencial não quis reconhecer essa separação do Rio Grande do Sul. Começa uma guerra, os rio-grandenses vão pegar em armas, vão lutar bravamente por essa independência. Essas ideias, esses ideais todos, eles aparecem ainda hoje na bandeira do estado do Rio Grande do Sul, esses elementos que remontam à Guerra dos Farrapos. Mas em 1845, 10 anos depois do início dessa revolta, o Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima, vai conseguir negociar o fim dessa revolta e o Rio Grande do Sul foi reintegrado à unidade da nação. Foi durante as revoltas regenciais que os construtores do Império decidiram que a maioridade de Pedro II traria unidade ao Brasil. O movimento contava com um apoio popular e no Rio de Janeiro podiam ser vistos cartazes e panfletos com os dizeres: "Queremos Dom Pedro II. Embora não tenha idade, a nação dispensa a lei.
e viva a maioridade. Vencidos os conflitos internos, as atenções políticas e militares novamente se voltavam para as questões do prata. Ao longo do século XIX, entre guerras civis, revoluções e conflitos internacionais, a América Latina vivenciou dezenas de disputas armadas que resultaram em mais de 300 mil mortos. Palco de 6 guerras, a Foz do Prata e as terras em torno dos rios que penetram o continente eram cobiçadas pelas novas lideranças que surgiam na América independente. Muito sensíveis aos acontecimentos recentes na Europa, as nações na América Latina precisavam estabelecer suas novas fronteiras. Então nós tivemos, a partir do início do século XIX, a completa fragmentação e estruturação de novos países. Então todos esses países eles dependeram da desorganização do que ficou conhecido como Vice-Reino da Prata. Todos esses países, ao mesmo tempo em que alcançaram a sua independência, eles precisaram se estabelecer como países independentes, mas também precisaram travar no âmbito externo da política e das relações internacionais a relação entre si. O Paraguai terminou sendo das províncias espanholas a mais injustiçada, porque a Argentina levou a maior parte das terras deles. Essas terras eram terras muito ricas e terminaram sendo expoliados, porque o Paraguai se confundiu com as reduções jesuíticas. Então, houve muita expoliação, muita perda de terras. No que interessa a Guerra do Paraguai, nós temos o Brasil, que permaneceu nesse mesmo contexto como uma monarquia, e nós temos tanto a Argentina, quanto o Uruguai, quanto o Paraguai se constituindo como estados republicanos, fazendo fronteira com o Brasil. No caso do Uruguai, nós tivemos uma situação muito delicada. Ambos os países, Argentina e Brasil, tiveram muito interesse na condução da soberania uruguaia. Isso por um motivo muito simples. O Uruguai ele detém um papel extremamente importante de controle da foz do Rio Prata. E até então, o ingresso para o interior do Brasil, naquilo que era de interesse da coroa brasileira, era controlar, porque por intermédio do Rio da Prata, Rio Paraná, e na sequência você conseguiria adentrar dentro do nosso espaço mais interior, já que não havia ligação por terra do litoral, digamos assim, para o interior do Brasil. E o Paraguai também tinha um interesse muito forte dentro desse contexto de afirmação das soberanias nacionais, porque o Paraguai, digamos, ele é um enclave dentro da América Espanhola, dentro da América do Sul, na medida em que ele não tem saída para o mar. Então ele tinha, digamos assim, a necessidade de ter um olhar muito atento aos desdobramentos geopolíticos que aconteciam na região. Solano Lopes, ímpeto napoleônico. Solano Lopes foi um assassino, além de ser o principal responsável pela Guerra do Paraguai. O Paraguai era uma grande fazenda na época, com todo respeito aos paraguaios, mas era. E a ditadura do pai dele durou 30 ou 40 anos, uma coisa assim, e obviamente dispunha dos dinheiros públicos como se fosse dele e tal, Paris. E que ele passava algumas tardes contemplando o túmulo de Napoleão e caraminholando alguma maluquice para fazer aqui na América Latina. Né? E mais interessante que o pai dele, no leito de morte, olhou para ele e disse assim: meu filho, jamais entre em guerra com o Brasil. Muito embora o pai de Solano Lopes o tenha aconselhado a nunca buscar provocar o Brasil num conflito bélico, num conflito armado, Solano Lopes viu na situação de 1863, 1864, uma janela para estabelecer um Paraguai maior, um grande Paraguai, através dos territórios fronteiriços argentinos e brasileiros até o território uruguaio. E aí a gente tem uma série de medidas brasileiras dentro do governo uruguaio que vão forçar no pensamento de Solano Lopes a necessidade de reconquista, digamos, de um espaço para que ele possa ter acesso ao prata. Para movimentar o seu exército chegando em território brasileiro, ele pediu permissão para passar por território argentino. Essa permissão não foi dada pela Argentina
aí ele ataca o território argentino, aí ele entra em guerra com a Argentina, e Dom Pedro, num primeiro momento, ele tenta negociar, percebendo que essa negociação não era possível, não era viável, então o Brasil, de fato, entra na guerra. Então, no final de 1864, Solano Lopes ordena a captura, a apreensão de um navio de bandeira brasileira, aprisiona os seus tripulantes e também invade a província do Mato Grosso. No começo do ano seguinte, Solano Lopes repete as ações agressivas, dessa vez passando por território argentino para atingir o hoje território do Rio Grande do Sul, no Brasil. E ocupa uma seção no território brasileiro nas imediações da cidade de Uruguaiana. E é esse o contexto que faz o Brasil declarar guerra ao Paraguai e também se associar ao Uruguai e à Argentina, tornando-se a Tríplice Aliança. O exército havia, de certa forma, sendo dissolvido após a abdicação de Dom Pedro I. Nós tivemos várias aventuras militares no Prata, na região do Prata, no Uruguai, com Artigas, com Rosas, no Buenos Aires, mas ali não se tratou necessariamente de remontar o exército. Havia um núcleo que existia, nunca foi dissolvido, sempre houve um núcleo, e havia os batalhões da Guarda Nacional que eram incorporados quando necessários. A Guerra do Paraguai foi diferente. A Guerra do Paraguai, ela criou uma necessidade de uma reestruturação global de um exército de verdade. Não era mais possível contar apenas com milícias armadas. Até porque o Paraguai era um país em armas. Era um exército que tinha um país, e não um país que tinha um exército. Tudo vivia em função do exército. Na comparação com o exército paraguaio, o exército brasileiro, ele de fato era proporcionalmente bem menor, bem insignificante. A depender da lista, o Paraguai tinha mais ou menos 30 mil, 40 mil homens preparados para combate. O Brasil, dependendo da lista, não tinha nem 10 mil. Demograficamente, um país maior e geograficamente um país bem maior. Ironicamente, quem vai reorganizar o exército é o Duque de Caxias, filho, Luiz Alves Lima e Silva, filho do Francisco Lima e Silva. Então, o filho daquele que dissolveu vai ter de remontar. E a Guerra do Paraguai vai durar muito tempo, muito em função disso, da necessidade que o Brasil não estava preparado. O Brasil não tinha preparação nenhuma, não tinha guarda, não tinha uma estrutura militar. O próprio Pedro II era um civil. Se vocês pegarem as suas fotografias, ele está sempre de trajes civis. Raramente o Dom Pedro II vestia uniformes militares, o que não acontecia com seus primos europeus. Geralmente os reis sempre se apresentavam em uniformes militares, e o Pedro não. Dado o tamanho do desafio que tinha-se à frente numa guerra contra uma nação estrangeira que estava localizada num dos territórios de menor acesso, com a logística mais complicada que o Brasil tinha naquele período, a necessidade de tropas ultrapassava em muito a quantidade, o número de soldados que o exército brasileiro tinha à época. Então, em cada província brasileira foi estabelecido um corpo de voluntários da pátria. Então, cada província era responsável por enviar esses voluntários da pátria para combate na região da fronteira com o Paraguai. Então, de cada uma dessas regiões, diversos voluntários, milhares deles, foram compor o novo Exército Imperial Brasileiro. E esse Exército Imperial Brasileiro, ele se encontrava doutrinado, se encontrava moldado à época à guisa, novamente, do exército francês, que tinha ressurgido após a derrota nas guerras napoleônicas, com um sucesso muito grande contra a Rússia na Guerra da Crimeia. Então, toda a indumentária do soldado brasileiro era bastante semelhante à do soldado francês, inclusive boa parte do arsenal brasileiro da época era oriundo de arsenais franceses. Pedro II, que é tido como o voluntário número 1 da pátria, o voluntário número 1 para o exército, inclusive marchou para a linha de frente em 1865 e esteve em Uruguaiana nas fases finais do cerco contra a cidade. Alguns historiadores dizem que entrou no alcance de tiro dos paraguaios que estavam em Uruguaiana e, posteriormente a isso, acompanhou a evolução dos acontecimentos em seu acampamento antes de voltar para o Rio de Janeiro. Pedro II, ele se fez o voluntário da pátria número 1. Um momento simbólico muito forte.
fardou-se, bateram uma foto, colocou de fato essa ação no campo da publicidade, mobilizou, assim, parte importante da sociedade. Mas no comando das tropas da Tríplice Aliança estava o presidente argentino, Bartolomeu Mitre, que age, né, de forma a iniciar a contraofensiva contra o Paraguai, fazendo o cruzamento do rio e adentrando o território paraguaio, obtendo ali os primeiros avanços contra Solano Lopes. Mas existe uma dificuldade grande em vencer certos pontos de resistência paraguaios, tanto em terra quanto em água, né? No rio, no próprio rio. Então a Marinha de Guerra do Brasil é o elemento preponderante para romper esses bloqueios paraguaios no rio e assumir o controle fluvial de toda a região. E por que é por rio? É por rio porque o Paraguai estruturou toda a sua, digamos, defesa por intermédio de fortalezas construídas ao longo e margeando o rio Paraná. E a primeira batalha significativa que marca, né, a primeira queda paraguaia foi a Batalha de Riachuelo. E ela envolveu dois grandes militares, o Marquês de Tamandaré, que é o patrono da nossa Marinha do Brasil, e também o Barão do Amazonas, que é, digamos assim, o grande artífice da vitória brasileira. E um dos momentos assim onde a gente vê realmente a importância do Brasil na batalha foi principalmente a Batalha de Tuiuti. Ela foi um momento assim extremamente importante na medida em que afirmou, né, a superioridade das forças do Exército Brasileiro sobre as tropas paraguaias, que também de maneira muito valente, né, se predispuseram, né, a um combate que foi a maior batalha campal das Américas. Então, do lado brasileiro, nós tínhamos 60 mil brasileiros. E do lado paraguaio, 25 mil. Ela é conhecida como Batalha dos Patronos porque nela nós temos os principais patronos do Exército Brasileiro. O Duque de Caxias participou, que é o patrono da própria instituição. O General Osório, que é o patrono da arma de cavalaria. Emílio Malé, que é o patrono da arma de artilharia, e Brigadeiro Sampaio, que é patrono da arma de infantaria e, muito tragicamente, veio a falecer em razão dos ferimentos recebidos em batalha. Mas é somente a partir da troca de comando entre Mitre e o Duque de Caxias, que vai assumir o comando de todas as tropas aliadas, é que a guerra realmente deslancha a favor do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Em dezembro de 1867, Caxias realiza uma sequência de ações ofensivas muito bem-sucedidas, toma diversos fortes paraguaios, num evento que passou para a história como a Dezembrada, e que culmina no começo de 1868 com a tomada de Assunção, a capital inimiga. Então, na Dezembrada, que ocorreram todas no mesmo mês de dezembro, evidentemente, são Avaí e Tororó, Lomas Valentinas e Angostura. E essas batalhas, elas marcam ali a tomada não apenas das fortalezas paraguaias como fortificações, mas elas marcam também o recuamento do Solano Lopes para o interior, né, do Paraguai. E é quando o Duque de Caxias decide unilateralmente que a guerra está militarmente vencida e, inclusive, como relatado por diversos historiadores, facilita a fuga de Solano Lopes do campo de batalha, impedindo uma conclusão definitiva para o conflito naquela data. Ao ser informado dessa decisão, Pedro II, então, troca o comando das tropas, chamando Caxias de volta e colocando seu próprio genro, o conde Gaston de, marido da princesa Isabel, no comando dos esforços para dar prosseguimento à guerra. Deodoro, que não gostava do Conde de, disse que jamais teve um comandante militar tão competente quanto o Conde de. Eu acho até bonito essa frase do Deodoro, porque não é muito fácil você reconhecer isso numa pessoa de quem você não gosta, né? Em 1869, aos 27 anos, o comandante supremo dos exércitos aliados, Gastão de Orleans, reorganizou as tropas para a quinta e última fase da ofensiva, a Campanha da Cordilheira. Da capital Assunção, com 6 mil brasileiros, ele marcha para o interior do Paraguai em busca de Solano Lopes, onde trava as sucessivas batalhas de Piribebuí e de Campo Grande, também conhecida como a Batalha das Crianças, visto que o ditador usou, segundo relatos históricos, 3.500 crianças com barbas falsas para atrasar o exército brasileiro. Avançando sobre o território paraguaio,
o exército imperial obriga Solano Lopes a recuar para o Cerro Corá, onde ele é cercado e morto. Um golpe de lança de João Francisco Lacerda, conhecido desde a infância como Chico Diabo, acerta o abdômen do ditador que agoniza até sua morte. 5 anos após o início dos conflitos, a guerra chega ao fim. Recebidos como heróis, os combatentes do Exército e da Marinha foram aclamados pelos populares no seu retorno. Derrotados somente na Guerra da Cisplatina em toda a sua história, os militares brasileiros emergiram mais uma vez vitoriosos, provando seu mérito na bravura e nos triunfos em campo de batalha. Entre os grandes nomes que compõem a história do Brasil, muitos se encontram nas fileiras das Forças Armadas durante a Guerra do Paraguai. Seu Brasil é um país independente, soberano e com fronteiras bem estabelecidas. Devemos a esses homens por terem arriscado suas vidas pelo verde e amarelo. Nós tivemos na nossa história grandes vultos, histórias que deveriam estar sendo contadas porque são histórias bonitas, histórias de fidelidade, lealdade ao país, lealdade aos seus comandantes, lealdade aos valores. Então foram pessoas como Caxias, como Osório, como Tamandaré, que na sua missão eles iam além. Caxias, você vê que até hoje, quando você encontra uma pessoa que é extremamente rígida nas suas tarefas, nos seus valores, você fala, esse cara é um Caxias. Por quê? Por causa dessa vida exemplar. Osório, Dom Pedro II dizia que Osório era um inconsequente, porque no campo de batalha, ele via Osório lá à frente dos soldados lutando. Às vezes ele era o primeiro a colocar o pé em território inimigo. Foi ferido várias vezes, teve vários problemas e tal, por conta desse ímpeto. Mas foi um grande herói da história. Marquês de Herval Osório, depois futuro patrono da arma de cavalaria. Osório é o militar mais fascinante da história brasileira, na minha opinião. Osório tinha 59 anos e não lutava como oficial, lutava como um soldado. Existe um quadro lindíssimo de Pedro Américo. E os mais atentos conseguem reparar em alguns detalhes. Primeiro, que o Pedro Américo se reproduziu. Ele está ali. Segundo, que Caxias e outros oficiais estão numa elevação, mas há um oficial no meio do combate. E é o Osório. E ele está lá. Mas há também um outro detalhe. Osório sangra. No ângulo de Osório, ele, enquanto comandante, como ele se definia, o primeiro dos soldados, ele não poderia aparecer ensanguentado. Ele enfraqueceria o psicológico da tropa brasileira. Então ele cobria-se com seu poncho. Osório foi o primeiro brasileiro a pisar em Assunção. Ele não mandou um soldado verificar o terreno. Ele pisou. E Osório disse, e aqui é um plot twist maravilhoso na história brasileira, que o maior militar brasileiro durante a Guerra do Paraguai foi Deodoro da Fonseca. Ou seja, a biografia de Osório com todos esses feitos merece respeito. E é este homem, portador dessa biografia, que diz: o maior militar brasileiro durante os combates no Paraguai é Deodoro da Fonseca. Osório foi alvejado no rosto, na mandíbula. Deodoro da Fonseca foi alvejado na bacia. Deodoro da Fonseca perdeu irmãos durante a guerra. Deodoro da Fonseca, de fato, viu, reitero, familiares, irmãos, pessoas do seu meio em combate. Deodoro da Fonseca, quando Osório pisa em Assunção, Osório deu o primeiro passo, Deodoro da Fonseca deu o segundo. Osório dizia: se estou vivo, devo a Deodoro. Concordemos, discordemos, defenestremos a proclamação da República, mas respeitemos o militar Deodoro da Fonseca.
quanto o militar herói brasileiro. Herói brasileiro, e que em nossos dias não tem o seu túmulo preservado. Isso me indigna. A imprensa brasileira repercutia muitas vezes os feitos dos militares brasileiros. Então, Osório, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Duque de Caxias, Mena Barreto, eles se transformaram em lendas. E para um cidadão, digamos, médio, num tempo sem televisão, sem imagens, a sua principal fonte, o quê? O jornal. O Deodoro da Fonseca, em 1889, ele era popular. Ele era popular. E esse prestígio deriva também dos seus feitos durante a Guerra do Paraguai e a repercussão que essa guerra recebeu da própria imprensa brasileira. A Guerra do Paraguai ela acaba dando força ao Exército como instituição no imaginário da sociedade brasileira. Ele ganha um status novo. E quando você ganha uma posição superior à que você estava antes, Tocqueville fala isso quando ele analisa a Revolução Francesa. A Revolução costuma acontecer quando as coisas melhoraram. Melhorou um pouquinho, o pessoal fica insatisfeito com a situação em que está e acaba gerando uma revolução, gerando uma insubordinação. Os militares passaram a demandar mais. Eles achavam que eles não estavam sendo respeitados pela instituição monárquica e desenvolveram um senso de corporação que não existia antes. Aquela geração que existia antes vai morrendo ou vai ficando muito velha. Os grandes militares do Império, do auge do Império, que participam do comando da Guerra do Paraguai, Caxias, Barroso, Osório, que não deixavam de ter uma participação política, né? Osório era do Partido Liberal, o Duque de Caxias era do Partido Conservador, mas eles tinham uma disciplina muito forte, uma devoção muito forte à instituição monárquica, à coroa, porque eles participaram da pendenga, da luta para garantir a sobrevivência do país em todo aquele cenário convulsionado de regência até a Guerra do Paraguai, até a Guerra da Independência, porque o Caxias luta lá junto com o pai. Então essa geração vivenciou todas essas lutas e enxergava na coroa, na monarquia e na disciplina em relação à coroa um alicerce fundamental para manter aquela sociedade. Essa geração vai morrendo, essa consciência vai desaparecendo e a devoção ao próprio exército que eles integram nessa nova geração vai ganhando mais corpo. A Guerra do Paraguai ocasionou uma situação muito delicada. Os militares brasileiros passaram a ter noção da sua força, porque o Brasil chegou a ter, no final da guerra, 100 mil homens em armas. Era, de longe, o maior exército latino-americano. Como Dom Pedro II nunca teve grande paixão pelas artes militares, então ele, quando terminou a guerra, naturalmente a tendência seria voltar a dissolver. E o exército já tinha experiência disso, já tinha tido experiência disso no início da regência. Com o fim da Guerra do Paraguai, evidentemente, houve a necessidade de fazer uma desmobilização desses militares. Então, na Guerra do Paraguai concluída, nós tivemos que primeiro trabalhar a questão dos escravizados que participaram da guerra. Então, esses foram concedidos os títulos de alforria, foram conduzidos muitas vezes as promessas de pagamento por terra. Então, essa foi uma questão. Agora, a classe militar, digamos, de carreira organizada, ela passou por vários momentos e fases após a Guerra do Paraguai. Porque os militares, após 1870, eles já não se veem mais, digamos, como uma classe unicamente inserida na estrutura do Estado, mas esvaziada de interesses. Eles ganham uma, digamos, consciência enquanto atores políticos, sobretudo pela experiência que eles tiveram em contato com exércitos do Uruguai e da Argentina, onde a figura do caudilho, onde a figura mais interventiva dos militares na vida pública, ela tem um papel mais preponderante a simplesmente as lideranças civis. Então os militares eles começam a analisar a situação do Brasil não apenas como uma força destituída de ideias, mas sim
né, como partes ativas dentro do processo histórico no qual eles estão inseridos. Então, toda a oficialidade do Exército Brasileiro ele vai se sentir desprestigiada. E é verdade, efetivamente o Pedro II não valorizava como talvez deveria ser. E isso se refletia, inclusive, em questão de armamento, porque terminada a guerra, a questão era sanear a economia, então nem pensar em comprar novos armamentos, não pensar em questão de disciplina, todas as questões, todo mundo militar foi, de certa forma, abandonado. E isso feriu muitos brios do Exército. Eles pedem também a possibilidade de discutirem na imprensa algumas questões que são propriamente militares e que muitas vezes os comandantes, né, na época eram os ministros da guerra, não tinham contato, não sabiam. E, sobretudo, a questão financeira de pagamento, né, o soldo desses militares, né, desde antes da guerra que o soldo deles permanece inalterado. Inegavelmente, para Pedro II, a prerrogativa sobre os dispêndios no setor de guerra, no setor de defesa, deveria sempre favorecer a Marinha. A Marinha de Guerra do Brasil, a Marinha Imperial Brasileira, inclusive adquiriu seus primeiros cruzadores oceânicos na década de 1880 e seguiu em franco processo de expansão e ganho de prestígio nas décadas após a Guerra do Paraguai. Isso faz com que muitos oficiais do Exército Brasileiro se sentissem ressentidos por o que seria uma queda em seu prestígio. Os militares reclamarão, por exemplo, de tratamentos forçados, salários, desprestígio social, falta de ocupação. Ou seja, eu preciso de estrutura para treinar, para preparar os meus homens. Eu não posso simplesmente não ocupá-los. Eu não posso esperar um novo conflito para as pressas. Vamos aqui organizar um novo exército. Então eu preciso, de fato, de quartéis. Precisa de uma política de Estado nesse sentido. Qual que era a expectativa dos soldados? Naturalmente, alguém que vai guerrear e arrisca a própria vida em prol de uma nação, no seu retorno você quer algum tipo de recompensa. E a recompensa poderia ser uma recompensa em reconhecimento, né? Mas acontece que o Pedro II faria e estava fazendo era o de sempre. Era simplesmente desmontar e deixar o exército no seu canto. Porque aquilo era uma monarquia, repito, de civilista. Era uma monarquia de padres e bacharéis, né? E os fazendeiros tinham que fazer o seu bacharel, ou um genro ou um filho, né? E seus padres. Então, assim, na América era um dos únicos lugares que era civil mesmo, já que não tinha militar no poder. É interessante a gente pensar que dentro desse ganho de consciência militar, teve uma instituição que foi extremamente importante, que é o Clube Militar. Então, o Clube Militar ele é criado ali no final da década de 1880, né, com influência do Benjamin Constant, Sena Madureira e também do próprio Marechal Deodoro da Fonseca, como um ambiente onde pudesse, né, num laço de sã camaradagem, discutir questões afeitas, né, ao próprio Exército. Então, discutia-se ali desde questões de natureza política, como questões institucionais. Um dos grandes pontos nevrálgicos assim na questão militar que vai surgir é quando o clube militar, ele, né, falando pelos militares, se manifesta no sentido de não cumprir ordens de mais aprisionar escravos. Então, o exército, que já, digamos, tinha uma aspiração a se profissionalizar mais, entendia que aquela era uma função moralmente rebaixadora àquilo que a instituição em si queria alcançar. Então, esse foi um momento assim mais tenso das relações entre o exército e a própria coroa. Eles vão desenvolvendo esse senso de corporação, de que quem está contra mim ou contra o meu amigo militar está contra todos, está contra as armas, ao mesmo tempo que eles querem participar da discussão política. Aí você vai ter militar abolicionista, militar republicano, militar isso e aquilo, defendendo pautas no debate e participando da discussão na imprensa, questionando a política imperial. Nesse momento, é aprovada uma lei para limitar ou proibir a participação dos militares na imprensa e você vai ter figuras como Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca é um dos caras que vão militar contra essa lei. E quando você ofende um militar que está defendendo uma tese, e quando você defende uma tese na política você vai ser ofendido, você participa dessa discussão, o Deodoro da Fonseca é um desses personagens que não conseguem fazer essa separação. Marechal Deodoro comparece ao Congresso
desembainha a espada, a levanta e diz: a honra do exército está acima da lei. Eles entendem que as armas, a gloriosa espada está sendo ofendida. E isso vai ser explorado por políticos civis. Quintino Bocaiúva, por exemplo, que era um liberal republicano, muito afeito ao regime oligárquico argentino, às oligarquias da América Hispânica. Esses políticos civis vão fustigar os militares quando interessa a eles para se baterem com o partido que está no poder. Num momento em que Deodoro da Fonseca faz essa liderança, dessa pressão, nós temos os liberais no comando, então ele está batendo no Partido Liberal. Os militares vão se envolvendo enquanto corporação nessa pendenga militar. Isso é muito perigoso, essa pendenga política. Isso é muito perigoso para a saúde das instituições políticas. Qualquer país do mundo, os militares não podem se imbiscuir na política, porque, afinal de contas, ele é um cidadão armado. O cidadão armado, ele tem a arma. Então, isso, a tendência de sobrepor sua opinião pela arma é muito maior. Então, é uma questão óbvia de civilizacional. O problema do militar, quando ele assume funções políticas, você está discutindo um sujeito que está com um trabuco na cintura. Então é muito difícil uma discussão equilibrada nesses termos. E no Brasil havia também isso. E havia várias manifestações, várias vezes os militares no final do Império se manifestaram por questões políticas mais genéricas. E muitas vezes o Ministério Civil tentou, o Ministro da Guerra, que geralmente era um civil, tentava punir os oficiais. Segundo um relatório apresentado pelo Visconde de Pelotas no Senado, em 1884, o efetivo do Exército Brasileiro era de cerca de 13.500 homens. Sabe quantas pessoas foram presas dentro do Exército Brasileiro naquele ano? 7.500 homens. Mais da metade preso por indisciplina. Um que foi muito alvo de muitas manifestações que se surgia muito era o Sena Madureira. Então, o Sena Madureira se manifestava por jornais, não sei, várias opiniões, e ele dizia que não estava debatendo questões militares. Ele estava se defendendo da sua honra pessoal, que não era o caso. Na verdade, ele estava constrangendo o governo. E o problema é que ele começou a conseguir o apoio das patentes mais altas, inclusive do Marechal Deodoro da Fonseca, que tinha feito a Guerra do Paraguai, tinha saído era uma irmandade, eram 7 irmãos, todos eles foram para a Guerra do Paraguai, foram como soldados, então era uma família muito prestigiada, assim como o Lima e Silva tinha sido no início do Império, os Fonseca, eles tinham muito prestígio nas Forças Armadas. Veterano da Guerra do Paraguai e comandante de algumas das ações mais destacadas da última fase do conflito, Deodoro da Fonseca era também um grande amigo pessoal do imperador Pedro II, mas que ao mesmo tempo se sentia bastante ofendido com a questão do baixo prestígio do exército na visão do imperador. Deodoro não era monarquista, ele gostava de Pedro II no campo pessoal, mas gostava muito mais dos seus irmãos de farda. No ângulo de Deodoro é exército e depois império. Então Deodoro da Fonseca queria, de fato, que Pedro II atendesse determinadas demandas dos militares. Salários, uma política, por exemplo, que foi denunciada até pelo Joaquim Nabuco, do Estado brasileiro, parar de transformar os soldados brasileiros, os militares brasileiros, em capitães do mato. O Joaquim Nabuco, por exemplo, se incorporou às denúncias dos militares nesse sentido. Ele vai dizer, de fato, que isso aqui é legítimo. A escravidão já não era mais compatível com os ideais da época. A Europa, em constantes transformações políticas desde a Revolução Francesa, passava por mudanças também no mundo das ideias. O iluminismo do século anterior, somado às consequências da Revolução Industrial, deram origem a novas maneiras de enxergar a vida em sociedade. Os ideais humanistas, pautados no evolucionismo e no igualitarismo, afloravam nos pensamentos socialistas e utilitaristas. Em 21 de fevereiro de 1848, o Manifesto Comunista era publicado. No mesmo ano, Augusto Comte criou a sua Sociedade Positivista, na qual pretendia redefinir os conceitos científicos e como eles seriam úteis ao progresso dos povos.
Assim como para Marx e Engels, a história era entendida pelos seus meios de produção. Para Comte, era a ciência que daria as respostas de todas as mazelas sociais. O positivismo marca o abandono da metafísica, utilizando agora de técnicas científicas como guia da realidade humana. Quando elaborou o positivismo, Comte talvez jamais tenha pensado que não a Europa, mas um país sul-americano é que viria a ser o solo fértil onde penetrariam suas ideias. É em 1850, na Escola Militar do Rio de Janeiro, que suas doutrinas apareceriam pela primeira vez, se espalhando com os anos para o Colégio Pedro II e a Escola Politécnica, onde as teorias cientificistas ganharam a adesão do Exército. Não mais educados pela arte da guerra, mas pela física, matemática e biologia. Os militares passariam a se enxergar como os próprios técnicos que deveriam comandar a nação. O positivismo chega no Brasil, ao mesmo tempo que está acontecendo essa confusão das questões militares, o positivismo chega no Brasil e ele, como caldo filosófico geral, ele vai se espraiar em diferentes manifestações. Você tem um positivismo ortodoxo que se estrutura na igreja positivista, de Miguel Lemos, Teixeira Mendes e companhia, que vai adotar aquela fase final do positivismo, que é a criação da religião da humanidade. E você tem, dentro das Forças Armadas, um positivismo que não segue por esse caminho e que vai admitir, vai se afeiçoar à ideia da influência militar na política como uma influência moralizadora. Porque o positivismo acaba tendo o impacto de relativizar a importância do liberalismo, da discussão da opinião, de relativizar a importância do individualismo. Comte usa a palavra altruísmo. Isso aí é absorvido pelos positivistas como uma ode à dissolução do indivíduo no grande coletivo amoroso, né? E existe também a ideia de uma elite tecnocrática que vai conduzir os rumos, e o Exército acaba se identificando como sendo pertencente, diretor dessa elite. Essa cultura vai se formando aí, já nesse final do Império. Com a entrada, digamos, do positivismo dentro das academias militares, que na época era a Academia Militar da Praia Vermelha, nós temos, digamos, um ganho, né, intelectual desses militares, que mais do que simplesmente a profissão militar, se veem como intelectuais, doutores, pessoas que têm ali, digamos, um aparato crítico para poder refletir daquela situação. É interessante, nenhuma reviravolta histórica, né, alguma revolução, algum golpe e tal, tem sempre alguma teoria por trás disso. E o que realmente naquela época se impôs foi o positivismo, né, de Augusto Comte, que dizia uma coisa grave, que era a seguinte: assim como não existe liberdade em física e química, também não deve havê-la em política. Tanto que logo após a proclamação da República, os cadetes, gente com 18, 19, 20 anos, né, eles conseguiam ter o modesto apelido autodenominado "Nós somos os científicos". De fato, o Exército Brasileiro tem uma tendência quantitativa contra a tendência jurídica, né, literária, enfim, da elite civil. Para você ter uma ideia, Pedro II sempre dava bolsas de estudo e ele privilegiava os engenheiros, porque advogado a gente já tinha demais desde aquela época. É algo interessante esse aspecto. O positivismo do Comte, a gente tem duas divisões internas muito nítidas. Num primeiro momento, onde ele vai organizar as ciências. Ele vai pensar de maneira antimetafísica em organizar todo o conhecimento científico disponível. Porém, no final da vida, o Augusto Comte ele vai desbordar por uma feição religiosa do positivismo, incorporando elementos do catolicismo, tendo uma interpretação, digamos, de uma religião laica. É uma religião ateia, porque não tem Deus, mas é uma religião com igreja, com liturgia, com tudo isso. E isso o Brasil vai aderir tanto que vai ser a França e o Brasil, acredito, são os dois únicos países do mundo que chegaram a ter igrejas positivistas. E no Brasil nós tivemos a recepção desse positivismo religioso por intermédio do apostolado no Rio de Janeiro. O pensamento positivista entrou no Brasil em dois locais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, justamente os dois pilares do Exército Brasileiro. O Brasil deu um grande azar nisso. Eles eram os dois pilares mesmo, porque 50% do Exército do Brasil
ficava nesses dois lugares, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Aí quem comandou todos os movimentos do Brasil desde a República até 1985 é um liame entre Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E os dois influenciados pelo positivismo. E essa doutrina foi bastante abraçada por uma classe de oficiais do Exército Brasileiro, que era chamada de os acadêmicos, que era um grupo de oficiais que se dedicava muito mais a questões intelectuais do que à profissão das armas. E o grande mentor dessa geração foi Benjamin Constant. O Benjamin Constant, ele era positivista e ele tinha, uma precedência moral, sobre toda essa oficialidade. Então, o Benjamin Constant ele foi professor de Rondon, Tasso Fragoso, de toda essa oficialidade que vai ainda parecendo muito distante, ela vai estar presente na década de 20, década de 30 ainda, no serviço ativo. E o Benjamin Constant, ele adota o positivismo, a partir de uma perspectiva científica. E o Benjamin Constant não era, como Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos, um positivista religioso. Benjamin Constant ele acreditava no positivismo como ideia, evolução social. Ele acreditava de fato num tipo de darwinismo social. Precisamos de uma solução política A para que a sociedade seja conduzida à evolução. E aí ele vai incutir nos novos militares a concepção de que vocês, mais que soldados, vocês devem atuar para o exercício da cidadania brasileira. Vocês devem atuar na política. O Benjamin Constant, apesar de não ter essa perspectiva religiosa, ele era, digamos, um positivista científico, cientificista. E era nessa vertente que ele levava os seus ensinamentos para os seus alunos, em razão de ter combatido na Guerra do Paraguai, ser, digamos assim, um modelo ideal do militar, integrado na força, mas ao mesmo tempo um homem das ciências, um homem da cultura, um erudito, era evidentemente absolutamente impressionável, aquela juventude. E ele é, digamos, uma figura de referência dentro desse momento, tanto é que ele está na geração que fundou o próprio clube militar. Pedro II queria que o Benjamin Constant desse aula para suas filhas, anos antes. E assim, Pedro II era um homem de profunda cultura, então se ele reconheceu que Benjamin Constant era um professor formidável, apesar das diferenças políticas, é porque o Benjamin Constant era muito bom. Só que ele era um professor, usando uma linguagem contemporânea, que doutrinava os alunos. Eu vejo, dependendo do caso, as pessoas falarem assim: precisamos de escolas militares porque lá o aluno não é doutrinado. A nossa república foi configurada com alunos doutrinados dentro de escolas militares. Está na gênese da nossa república a doutrinação escolar protagonizada por militares. E o símbolo máximo disso, Benjamin Constant. Não dá para dizer que todos os militares eram positivistas, não dá para dizer isso. Floriano Peixoto não era positivista, Teodoro da Fonseca não era positivista. Mas faz parte, junto com esse caldo do senso de corporação, a criação da ideia do cidadão soldado, que nós somos mais nobres do que os civis, nós temos mais virtudes patrióticas, nós defendemos a pátria, então nós somos mais nobres, nós temos o condão moral de retificar a balbúrdia política, a corrupção, a ineficiência institucional. Eles passam a identificar em si mesmos os atores que vão representar essa agenda, que vão ter essa missão. Esse senso vai se criar no Exército. Mesmo que ele não seja positivista, o positivismo entra para dar o recheio da coisa e fazer o desfecho dessa mistura. Mas é o casamento dessas duas tradições, o positivismo com esse senso do cidadão soldado, junto com a militância política que leva às questões militares, que vai começar a baquear as instituições imperiais. Segundo o autor Francisco Doratioto, o fim da Guerra do Paraguai foi o momento do apogeu da força militar e da capacidade diplomática do Império do Brasil, mas, de forma paradoxal, contribuiu para o acirramento de contradições do Estado monárquico brasileiro, enfraquecendo-o.
Uma série de questões leva à deposição de Dom Pedro II e à queda da monarquia, mas é no seio do exército que a conspiração ganhará corpo. Em 1884, o tenente-coronel Antônio Sena Madureira, então comandante-chefe da Escola de Tiro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, escreve um artigo homenageando o jangadeiro Francisco, conhecido como Dragão do Mar, que havia, com outros jangadeiros, se recusado a transportar negros escravos e era símbolo do abolicionismo na província do Ceará. O tenente-coronel ainda autorizou a escola de tiro a fazer uma festa de recepção ao jangadeiro em sua visita à capital do Império. Após ser questionado pelo então ministro da Guerra, o senador Franco de Sá Sena Madureira respondeu que caberia somente ao seu superior militar, o comandante-geral da artilharia, o Conde d'Eu, exigir explicações dos ocorridos. O ministro então decide pela punição do tenente-coronel pela insubordinação com a sua transferência para a Escola de Tiro de Rio Pardo, na província do Rio Grande do Sul. É na capital gaúcha que Sena Madureira se aproxima do jornalista Júlio de Castilhos, então líder do Partido Republicano Rio-Grandense. No Jornal de Castilhos, A Federação, Sena Madureira publica um artigo argumentando que sua punição estava em desacordo com a Constituição do Império, que garantia a liberdade de expressão como direito. Em resposta, o tenente-coronel é exonerado de seu cargo na escola de tiro pelo governo imperial. Devido à exoneração, militares aquartelados em Porto Alegre planejavam uma revolta em apoio a Sena Madureira, que, junto a Júlio de Castilhos, pede autorização para o Marechal Deodoro da Fonseca para dar prosseguimento ao ato. Deodoro não apenas permite a manifestação, mas declara também o seu apoio aos revoltosos. Os eventos culminam na manifestação dos alunos da Escola Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Sob a liderança de Benjamin Constant, os oficiais e cadetes aprovam uma moção de apoio ao movimento do Rio Grande do Sul, declarando como objetivo a resguarda dos direitos constitucionais do Exército. Ao saber disso, seguindo o conselho de seu ministro da Guerra, Dom Pedro fecha a escola e desliga seus alunos. No dia 2 de fevereiro do ano seguinte, os oficiais convocam uma reunião no Teatro Recreio, liderada por Deodoro e Sena Madureira, que, por consequência, leva à exoneração de 50 alunos que participaram. A adesão das tropas às insubordinações continuava, e em 1889, o major Solon Ribeiro fez circular um boato de que Deodoro e Constant seriam presos a pedido do presidente do Conselho de Ministros. Mais uma vez revoltadas, no dia 15 de novembro, as tropas marcharam com Deodoro à sua frente, para o Campo de Santana, local histórico de manifestações militares durante o Império. As expectativas dos conspiradores eram altas. Porém, ao discursar, o marechal apenas disse que o presidente do Conselho de Ministros, o Visconde de Ouro Preto, estava demitido. E ainda bradou: "Viva o Imperador!". A queda da monarquia não foi anunciada por Deodoro. Insatisfeitos, os conspiradores então convenceram o marechal a assinar um termo que extinguia a monarquia, instaurava uma república e o declarava chefe do governo provisório. Ainda naquele dia, reunidos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, os republicanos fizeram uma solene proclamação com a nova bandeira, enquanto era executado o hino da Revolução Francesa no ano de seu centenário. O único ferido na última rebelião militar do Império foi o Barão de Ladário, então ministro da Marinha, alvejado com um tiro ao resistir à sua prisão. 100 tiros de canhão, de forma apressada e furtiva, os militares haviam derrubado o Império em apenas um dia. Não, da República foi basicamente o seguinte, foi uma quartelada que deu certo porque o Partido Conservador aderiu. E por que o Partido Conservador aderiu? Por causa da Lei Áurea. Ninguém estava defendendo mais a escravidão em si, mas o que os fazendeiros queriam, e os fazendeiros eram o esteio do Partido Conservador, era uma indenização, qualquer que fosse. E se viesse sem indenização, quem tinha de fazer a emancipação tinha sido o Partido Liberal. O Partido Liberal, sim, poderia ser. Por quê? Porque os fazendeiros que seriam espoliados, digamos assim, teriam aonde refugiar-se, que seria no Partido Conservador. Quando o próprio Partido Conservador faz a Lei Áurea, então os fazendeiros não tinham mais a quem recorrer.
Então ela rachou o poder conservador. Os liberais já estavam muito rachados em função de uma crise que teve em 68. E vai, inclusive, em 1870, dar origem ao Manifesto do Partido Republicano. Em 88, quando a princesa Isabel força a racha do partido Conservador, daí quando vem no ano seguinte os militares e fazem aquela quartelada, não tem quem defenda. Não havia nenhuma história de estar maduro o Brasil estava maduro para a República, isso é bobagem. A Lei Áurea foi fundamental para reconciliar, mas não daquela forma como foi feito. E isso também vai explicar que no governo provisório, quando o Deodoro da Fonseca faz o primeiro ministério, o primeiro ministro da Fazenda foi o Rui Barbosa. E Rui Barbosa era um republicano do dia seguinte. Ele não participou, ele não era republicano, ele era liberal. Liberais radicais, mas não era republicano. Ele vai se tornar no dia seguinte. E uma das primeiras coisas que ele vai fazer é queimar todos os documentos referentes à escravidão. Por quê? Todos os registros. Para inviabilizar qualquer possível indenização. Ele vai justificar que aquilo era uma mancha na história do Brasil, que tinha de ser apagado, mas no fundo, era uma inviabilizar, porque ele sabia que aqueles fazendeiros que estavam aderindo porque queriam uma indenização. Então, para evitar a indenização, que ele era... Esse ponto era pessoal dele, ser contra qualquer possibilidade de indenizar os senhores de escravos, ele resolveu queimar todos os documentos. Foi essa a razão de ser. Quando vêm os militares e fazem aquela passeata, não tem ninguém para sustentar o trono. Um outro aspecto que, digamos assim, é intrínseco à própria monarquia e que muito possivelmente levou a um abandono da monarquia no 16 de novembro, porque ninguém levantou uma espada pela monarquia, se refere à própria forma como a monarquia, sobretudo no reinado de Dom Pedro II, foi se projetando socialmente. Então, digamos que a monarquia ela precisa de um Fausto, ela precisa de uma certa mística e um certo reforço de determinados símbolos. A nossa monarquia foi, digamos, seja por motivos econômicos ou seja pela própria mentalidade do imperador, ela foi se tornando cada vez mais laica, ela foi perdendo, digamos assim, os símbolos próprios de poder de um monarca. Então os trajes monárquicos eles eram utilizados apenas na fala do trono. No dia a dia, Dom Pedro II era, digamos assim, um bom burguês do século XIX, usando fraque e cartola. E isso, evidentemente, leva a uma consideração de que o imperador ele é simplesmente um governante, não um monarca. Então, assim, são muitas as razões pelas quais a gente pode tentar explicar o comportamento de Pedro II naquele 15 de novembro, mas o fato é que ele decidiu cumprir com aquilo que lhe foi demandado e saiu do território brasileiro ainda no meio da noite, daquela madrugada do dia 16 de novembro, rumo a seu exílio na Europa. Quando ele é embarcado para o exílio, é feito às 3 horas da madrugada, porque os militares estavam morrendo de medo de que a população se rebelasse quando soubesse que Dom Pedro II, a imperatriz, a princesa Isabel, que estavam sendo exilados. Quando a população acordou no dia 16 de novembro, Dom Pedro já estava em alto mar. É impressionante isso, quer dizer, coisa de má fé. Do sujeito que está fazendo uma coisa, sabendo que está fazendo besteira, está fazendo coisa errada, sem apoio da população. Não tem reação, todo mundo acha que o exército faça alguma coisa, o exército não fez nada. A marinha vai fazer de forma retardada, ela vai fazer algo depois, mesmo porque não teve ordem. E a Constituição dizia que sem ordem não se age. Então não teve ordem para agir contra o exército. Não ponho nem culpa em ninguém aí, mas aí a gente tem então uma circunstância meio trágica, assim, de que não tinha quem fosse reagir, não tinha ordem, e o exército estava mais ou menos pronto para dizer, agora é a nossa vez. Alguns comandantes do exército brasileiro, a princípio, mostraram-se favoráveis ao imperador, não reconhecendo o novo governo do Rio de Janeiro, mas ao saberem da saída do imperador do país, decidiram não mais se mostrar resistentes e cumpriram com as demandas que também lhes foram impostas. Quem de fato traiu Pedro II foi Floriano Peixoto. Esse o traiu. Afinal, ele era ministro do Estado brasileiro e ele dizia ao Visconde de Ouro Preto, dizia assim,
Não há conspiração militar alguma. Está tudo calmo. E ele sabia que a conspiração estava de fato existindo. Então nós tivemos uma dobradinha, uma complementação. Se em determinado momento da história nós tivemos ali Caxias e Osório, que atuaram como Batman e Robin, Bebeto e Romário na Guerra do Paraguai, nós vamos ter agora o Batman e Robin na Proclamação da República, o Bebeto e Romário da Proclamação da República. Deodoro conspirou dentro. Floriano conspirou fora do quartel e dentro da estrutura de governo. Então, Deodoro conspirou dentro do exército, Floriano fora do exército. O golpe da República inaugurou um novo país. Novos símbolos e novos heróis são introduzidos no imaginário popular. O país que foi descoberto por militares, que teve sua independência garantida em batalhas e que derrotou seus inimigos pelas armas, agora seria regido pelo próprio exército. A República nasce por uma chancela militar e, por isso, serão eles que vão exercer o cargo de poder moderador. A competência, que antes era exclusiva do imperador, agora será uma ferramenta do exército para ajustar os rumos da nação. Mas essa não será uma tarefa fácil. O surgimento do novo modelo político também será banhado em sangue brasileiro. Não serão todos que vão acatar com a ordem republicana. Guerras civis e mundiais aguardam o destino das Forças Armadas. A geração que educou os militares no fim do Império ainda dará muitos frutos que vão moldar o pensamento do seu tempo. No próximo e último episódio desta série, o Exército viverá sua ascensão e queda do poder. Até os últimos eventos que marcaram a história recente do país. Instigados por parte da população, o que farão os militares diante de mais uma crise brasileira?